Olá! Está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre a história, o declínio da popularidade e os dias atuais de um movimento que revolucionou o Reino Unido, os Estados Unidos e que teve muita força no Brasil, principalmente nos anos 80, o punk rock. Para esclarecer e orientar a população sobre a cultura do movimento punk e como ele se difundiu na sociedade ao longo dos anos, convidamos Kelsen Bian, expoente do punk ribeirão pretano e vocalista da banda Distúrbio Mental. Seja bem-vindo, Kelsen. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Valeu. Bem-vindo, Kelsen. Obrigado. Bem-vindo, Kelsen. Valeu. Mas antes de iniciarmos nossa entrevista, nós vamos entender um pouco mais sobre o movimento. Criado nos anos 70 como um subgênero mais ousado e afrontoso do rock, o punk se assemelha a alguns movimentos musicais na luta contra as elites, através do choque visual e um pouco mais de agressividade. É o que conta a reportagem de Hector Alcântara. Ramones, Sex Pistols, The Clash, Dead Kennedys, bandas que marcaram uma geração. Mas por quê? O que eu trago para mim é a coisa do it yourself, faça você mesmo, né? Então assim, não pode? Então, como não pode? Não pode, eu vou viabilizar e vou batalhar para que seja possível fazer, né? E a completa consciência e a consciência política, né, de ser um ser antifascista e antinazista até hoje, de lutar pelas liberdades, de acreditar nas liberdades totais, né? Principalmente no Reino Unido, a década de 70 foi tomada pela rebeldia contra o sistema. E nada melhor para isso do que músicas simples, mais raivosas, rápidas e com letras que abordavam desde o anarquismo até o niilismo. No estilo, roupas rasgadas, moicanos altos, coturnos e jaquetas de couro formavam o look Façam Você Mesmo. Já no Brasil, as bandas Garotos Podres, Ratos de Porão e Raimundos marcaram também geração. E Ribeirão Preto? Eu desconfio que eu seja parte da segunda geração do punk rock brasileiro, que foi entender o que era punk rock lá por volta de 1983, por aí, né? Em Ribeirão mesmo, a gente começou a ver alguma coisa de cena por essa época. Tinham bandas legais aqui, Estágio Zero era uma delas. Bom, queria abrir as perguntas primeiro e queria perguntar, Kelsen, como era o movimento punk quando você iniciou nele e como ele é hoje em Ribeirão Preto? Eu comecei a partir da década de 80, né? Eu comecei, sempre gostei desde pequeno do rock and roll, na época do heavy metal, né? E quando eu vi a primeira vez uma banda punk, eu vi aquilo lá e falei assim, porra, mano, é isso aí que é um lance de identificação, né? Aí eu passei a fazer parte da minha vida. E a partir da década de 80, com Ramones, Sex Pistols, as bandas estrangeiras, né? The Clash, The Diamond, Stiff Little Fingers, né? Aí as bandas brasileiras, Cólera, Restos de Nada, Ratos de Porão, Olho Seco, né? Aí eu escutei e falei, aí larguei mão de tudo. Falei, não, é isso que vai fazer parte da minha vida, entendeu? Que era bandas, por exemplo, que tinha fazia um som cru, né? 3 acordes, como é o verdadeiro punk rock, né? 3 acordes, e as bandas, por exemplo, nacionais, falando sobre a realidade, no caso, por exemplo, de bandas nacionais, realidade, o que acontecia na década de 80 aqui no Brasil, que foi o finalzinho da ditadura, né? Que eu acho que cada local, o punk falava da sua característica, o que acontecia naquele local, né? E para nós aqui no Brasil
foi assim, falava muito aquela repressão, né, que a gente sofria na época, da ditadura. Aí me chamou muita atenção. Falei, não, é isso. Eu quero ser punk. E, Kelsen, hoje em dia, quais são as suas maiores inspirações musicais? Ó, eu não tenho assim, entendeu? Eu tenho várias influências, entendeu? Desde do pré-punk, né? Antes quando estourou o punk nos Estados Unidos, né? Em 74, né? Que praticamente surgiu no CBGB, né? Era uma casa de show que era para ser uma casa de blues e começou a ser frequentada pessoal do submundo, né? Ali tinha garotos consumidores de droga, ali tinha transexuais, ali tinha assim garotos, né? Que não aceitavam a, aquele sistema como era e queria se expressar de alguma maneira e começar a se expressar no início através da música, né? E tanto que o CBGB surgiu várias bandas punk, né? Uma delas foi o Ramones. Né? O Ramones começou em 74, começou no CBGB. Então, dali começou assim expandir para o mundo, né? E eu, por exemplo, usei assim, para mim, eu acho que todo jovem, rebelde, acho que começa, por exemplo, primeiro com a música, né? O lance da música. Você não quer curtir aquilo que é jogado para você ter que aceitar, que as gravadoras grandes jogam, tá ligado? Então, quando você vê uma banda, por exemplo, do submundo, subcultura, né? De repente se expressando, falando o que você sofre no dia a dia, que é o quê? É discriminação, preconceito, e querendo gritar e jogar para fora o que você acredita, você fala, pô, é isso que eu quero, entendeu? Então foi o que, né, que me chamou a atenção, foi isso. Ok, assim, além da música, como o movimento punk entrou na sua vida? Ó, o movimento punk não é só a parte musical, entendeu? Acho que tudo tem. Porque, por exemplo, você vê, sabe, às vezes músicas na época, né? Falava muito de fantasias, né? E, de repente, o punk, ele é muito direto. Ele é muito direto. Ele fala sobre a realidade do dia a dia nosso, né? Então, ele fala, por exemplo, da violência urbana, ele fala sobre discriminações, entendeu? Então, isso trouxe, por exemplo, para mim, assim, uma maneira, acho que era uma coisa que tinha guardado dentro de mim, uma maneira de eu poder gritar, de me expressar, tá ligado? Eu acho que como todo punk teve, né? Uma maneira de você poder jogar para fora o que está engasgado. O pessoal fala, né? Você engolir o sapo, né? Engolir sapo no seu dia a dia, né? Por você ser uma classe mais baixa, você não ter dinheiro, muita cobrança social, você tem que ser alguém na vida, entendeu? Então, é muita pressão em cima do jovem, né? Então você tem que ter uma maneira, assim, tem que ter uma hora que você tem que se explodir. E o punk era isso. Na época que surgiu, era um bando de adolescentes, de jovens, entendeu? Que queriam gritar contra essa opressão que sofria pela sociedade, pela família, entendeu? Então, de repente foi o que aonde surgiu para você poder
poder se expressar, né? Foi através de um movimento, né? E o punk foi isso. O Kelsey, você já é praticamente uma peça cultural daqui de Ribeirão Preto, né? Conhecido no município todo, aparece em revistas, jornais. Você explicou como o movimento e como a música entrou na sua vida. E como você acredita que a sua imagem ela serve de inspiração para mais jovens pensarem no movimento punk, nessa rebeldia aqui em Ribeirão Preto hoje em dia? Então, hoje em dia, eu não vejo como a minha imagem como uma forma de protesto. Eu usava isso antigamente para poder chocar, né, para poder chamar atenção. Hoje em dia, eu falo que tudo isso que eu sou faz parte da minha vida, né? Então, não tem mais como era antigamente, sabe? Eu usava um moicano, que na época eu usava moicano, usar uma calça rasgada, um coturno, uma jaqueta de couro, como chama atenção. Hoje, por exemplo, já faz parte do meu dia a dia, da minha vida. Então, parece que eu saí do útero da minha mãe dessa maneira, né? E o pessoal, por exemplo, você chamava muita atenção, então tinha muitas pessoas que vinham conversar com você e perguntar. Então, dessa maneira, fora você pregar um cartaz, fazer uma manifestação, fazer uma passeata, ou de repente tocando com a banda, tinha várias pessoas que vinham perguntar para você o porquê disso, porquê daquilo. Então, essa maneira de chamar atenção era uma maneira que você, no dia a dia, já era uma manifestação. Você já se expressava, já punha para fora, e aquela, de repente, uma ou duas pessoas te paravam na rua para perguntar por que isso, por que aquilo, você já estava se manifestando e jogando as suas ideias para aquela pessoa, né? Então, isso já era um começo. Já era um começo de tudo, né? Apesar do estilo de vida punk parecer curioso e interessante, muita gente sequer conhece o estilo musical que representa. Por isso, fomos aos corredores da UNAERP para conhecer a experiência dos alunos, um dos gêneros mais populares do último século. E agora, vamos ver o que o povo fala com o Gulu. Qual o seu gênero musical favorito? Acho que rock. Pra mim, eu acho que metal. Gospel. Pop. R&B. Funk, pop. Sertanejo. Sertanejo. Cara, eu curto muito forró, velho. Eletrônica. O meu é eletrônica também. Rock. Eu gosto de um sertanejinho, né? E você conhece alguma banda de punk rock brasileira? Putz, cara, aí me pegou, hein? Não vou conhecer, assim, de cara eu não vou conhecer, não. Punk rock brasileira, não? Não, gente. Punk rock brasileira, cara, eu conheço, acho que Aurora Rules, se eu não me engano. Não conheço. Não. Não. Não, porque eu não escuto muito esse tipo de música. Punk? Não, brasileiro não. Não, também. Vocês já ouviram punk rock alguma vez na vida? Não. Na verdade deve ter ouvido, mas não sei qual é o gênero, no caso. Já ouvi, mas não escuto muito, não. Não sei o que é isso, não. Nunca ouvi também, não. Bom, Kelsen, como disse no vídeo, né, muita gente não conhece o gênero musical punk rock. E, na sua opinião, esse gênero, por que ele não é conhecido muito na nossa sociedade? O punk sempre foi uma coisa underground, né? Mesmo na época que estourou, é lógico que tudo, quando é uma novidade, é lógico que tem um estouro maior, entendeu? Como teve nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários países, inclusive no Brasil, né? Muita gente fazendo matéria, quando estourou na década de 80, né? Mas, assim, sempre foi
um gênero que fez parte da subcultura, né? Então nunca foi uma coisa de mídia, nunca foi uma coisa comercial, né? Que tocava em rádio, tanto que nunca nenhuma banda punk tocou em rádio, entendeu? Tocava sim em rádios alternativas, entendeu, né? Mas em rádio que era comercial, jamais tocou, entendeu? Então, é lógico que sempre vai ser uma coisa underground. E isso que é legal, tá ligado? Isso que é legal para quem é underground, o negócio é sempre ver aquilo que você um dia se identificou como um lance fazendo parte da contracultura, ou né, da subcultura e underground, jamais vai querer que se torne comercial, entendeu? Tanto que várias bandas, por exemplo, punks, que um dia foi underground e caiu caiu na mídia, ela foi esquecida. O underground virou as costas para ela, tá ligado? Ela caiu para outro plano, né? Então, é isso, né? E hoje em dia, vários estilos surgindo, entendeu? Então, fica uma coisa mais dividida, não é como antigamente, que você tinha poucas coisas para você curtir, né? Hoje em dia tem vários estilos, né? Então, mas tem muita gente jovem, por exemplo, que gostam, que ouvem, por exemplo, que o pai que antigamente curtia um MC5, um Stooges, entendeu? E hoje em dia tem 19, 20 anos e gosta, tá ligado? Então, para quem já tem um tempo, né, no underground, quando você vê um negócio desse, você fica meio espantado, tá ligado? Você fala, pô, que legal. Legal você ver um jovem curtindo uma coisa, por exemplo, que era do final da década de 60, 70, ou às vezes início dos anos 80, e não era uma coisa comercial, era uma coisa underground, entendeu? Então isso é legal você ver, né? Então quando você vê isso daí, você fica assim, você fica espantado. Até a gente que fez parte desse início fica espantado, né? Kelsen, na origem, o punk ele surge como um movimento com uma identidade própria, né? Dessa forma underground, como você falou, meio antissistêmica. Tem um pouco de semelhança com o rap aqui no Brasil, a postura que o rap assumiu. Mas por aqui, o rock, generalizando, ele teve certa proximidade, ele ganhou certa proximidade com grupos conservadores, não atingiu muito a base da sociedade. Você sente isso? Na sua visão, como isso aconteceu? Ó, você citou o hip hop, né? O hip hop, assim, tem tudo a ver com punk, né? Como o hip hop, como o reggae, né? Se for ver, até o início do funk, né? Que era pessoas, por exemplo, de classes sociais menos favorecidas, entendeu? Que tiveram uma necessidade de poder usar a música para poder se expressar, para poder mostrar o que era o seu dia a dia, né? Então, por exemplo, tem o rap que ostenta, né? E tem o rap que fala, por exemplo, de toda a dificuldade do pessoal da favela, pessoal de classe social mais baixa, como o funk também. Então, tem tudo a ver com punk, né? Porque o punk, na época que surgiu, ele surgiu para isso, entendeu? Era pessoas menos favorecidas que queriam se expressar, gritar o que sofria, e até pessoas de classe média que não aceitavam aquele sistema que eram
oferecido para elas, tá ligado? Então era uma forma de falar assim, não, eu não aceito isso, entendeu? Então era uma forma de poder jogar para fora, vomitar tudo aquilo que você engolia no seu dia a dia, né? Através através da opressão, através do conservadorismo, entendeu? E eu falo, tem tudo a ver. Então, hoje em dia, você comparar o rap, o funk com o punk, entendeu? Tem tudo a ver. E, de repente, até meio parecido, né? Punk, funk, né? Rap, né? Eu acho que é o que... Entendeu? É uma maneira de você se expressar, de você jogar para fora que você não aceita. Que a juventude tem uma maneira de poder gritar. E através do quê? Através da música, né? Então, a música é tudo. É uma maneira de se expressar, né? É uma maneira de você, né? Você mostrar o que você não aceita, né? Alguma coisa que é imposta para você e você não aceita, e então você joga através da música. Então tem várias pessoas que até vários artistas que de repente caiu na mídia, assinou com gravadora grande e caiu, vamos dizer, como a gente fala, no sistema, né? Mas o início dela, entendeu? Ela usava a música como uma forma de poder se expressar, de poder jogar para fora o que ela sofria no dia a dia, né? E a gente sabe como é difícil lutar para ser diferente na sociedade que a gente vive, né? No nosso mundo. Tem muito preconceito, enfim, é muito complicado. Algum dia na sua vida já passou pela sua cabeça viver, como a gente diz, uma vida padrão? Como você se imagina sem o punk rock? Como você acha que seria a sua vida sem o punk? Sem o movimento no geral? Eu acho que... Eu falo que eu acho que eu já nasci desse jeito, né? Não tem jeito entendeu? De mudar, né? E hoje eu já sou um cinquentão, já sou um senhor, né? Então, isso, às vezes, acontece, por exemplo, né? Acontece uma rebelião, quando você é rebelde, as pessoas falam assim, é fase, é aquele momento, logo vai passar, e não sei o quê. Só que o tempo vai passando, vai passando, vai passando, então você chega numa maturidade na tua vida, você chega né, praticamente um pé na velhice e você continua, então não tem como você mudar. Então você já é desse jeito, né? Então não tem como. Então eu sempre me vi dessa maneira, não tem como. Eu acho que mesmo que, é lógico, eu preciso de trabalhar, eu faço parte do sistema, mesmo que eu não concorde com ele, eu faço parte, eu tenho que sobreviver, entendeu? Mas eu não vivo da mesma maneira de uma pessoa que vive naquele padrão, entendeu? Você tenta sobreviver, e, de certa forma, eu falo que a gente tem que ser atores, né? Achar que está tudo bonito, está tudo lindo, mas, na realidade, a gente não vai... o sistema não vai nunca absorver a gente, nunca vai engolir a gente só vai enganar ele e vai continuar vivendo da maneira que a gente acha que é certo, e assim vamos indo, né? Isso é tudo por hoje. Te agradecemos, Kelsey, pela atenção, pelo tempo e por compartilhar suas experiências. Obrigado também aos colegas de mesa e a quem nos acompanhou nessa jornada pela história do movimento punk em Ribeirão. Obrigado, Kelsey. Valeu aí, todo Obrigado, mundo. Kelsey. Eu agradeço vocês, muito obrigado por ter me chamado para vir aqui, entendeu? Para mim é uma honra, e toda vez que precisar chamar, nós estamos aqui. Quando eu tiver aqui com força para poder falar, para poder gritar, porque o punk é isso, né? É gritar, a repressão, quando surgiu o punk na década de 70,
entendeu? Nós surgimos aqui no Brasil numa repressão militar, né? E nada calou a gente, nada calou aquela meninada, aquela molecada adolescente que estava na época, que hoje já é pai, já é avô, entendeu? E muitos continuam ainda gritando, e tem ainda uma molecada que ainda vem pegando. Eu acho que nunca vai acabar, tá ligado? Eu acho que toda fogueira, enquanto tiver uma brasinha, ela não é o final. Enquanto tiver uma brasa, às vezes você vira as costas, vai embora, já apagou. Você vira as costas, essa brasinha, ela volta a incendiar de novo e se torna novamente uma fogueira. Muito obrigado, Kelsen. O TVT fica por aqui e até o próximo programa.